Gálatas capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviste? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofreste tanto por nada, se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagre entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra. Rogamos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Senhor. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Então aqui são esses versos que a gente leu, são alguns questionamentos de Paulo. E aí, como eu já tinha falado antes, essa é o novo trecho da carta aos Gálatas, que ela é dividida em 3, lembra que eu falei isso? Primeira, uma autobiografia ali de Paulo, mas já trazendo muitos conceitos teológicos dentro dessa autobiografia. E agora os capítulos 3 e 4 são realmente exposições teológicas. E ele vai começar esse novo módulo aqui da carta, esse novo trecho, com alguns questionamentos para os Gálatas. E a gente pode perceber que ele está, de certa forma, indignado com esses nossos irmãos aqui do primeiro século. As perguntas dele, olha como ele começa, né? Ó Gálatas insensatos. Então a gente percebe que Paulo está inconformado com o que aqueles irmãos estavam, o rumo que aqueles irmãos estavam tomando na sua vida cristã. Tá? O nosso tema de hoje é somente pela fé. Então a gente vai continuar falando desse assunto. A gente percebe que Paulo ele vai continuar no assunto, então também nós vamos continuar no assunto. Tá? Pode parecer que, poxa, mas de novo vai falar disso? Sim, de novo nós vamos falar disso, porque a gente percebe que é a necessidade. Paulo ele ficava repetindo, e porque se Paulo repetia, a gente não é melhor que Paulo, né? Então a gente vai repetir também. Tá? Mas ele começa então aí com essa repreensão. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Tá? E ele pergunta isso por quê? Porque os Gálatas estavam correndo o risco de anular a graça de Deus na vida deles. Eles estavam se comportando tolamente, de uma forma, de certo modo, idiota de viver a vida cristã. A gente pode pensar, nossa, que termo... Mas o que é o idiota? É aquele que não presta atenção mais, ele fica ignorante às coisas realmente da vida. Então, quando o termo idiota acabou se tornando, todo mundo chama o outro de idiota, mas a palavra idiota vem do quê? Alguém que não percebe as coisas, que vive de uma forma alheia à realidade. Então, por isso Paulo ele quer trazer esses irmãos, e a mensagem é para nós também, quer trazer a gente à realidade do Evangelho, à realidade da vida cristã. Por isso que ele fala, vocês são insensatos, quem vos seduziu? E a palavra seduziu aqui da nossa versão, mas outras palavras, tá, quem vos enfeitiçou? Não sei se vocês estão usando a mesma versão ao meio do século 21, se você está usando outra versão, vai aparecer quem vos enfeitiçou. Então, e o termo usado ali mesmo por Paulo é exatamente essa questão aqui de ser enfeitiçado, de ser fascinado. Então, é o termo usado realmente com relação à feitiçaria. Por quê? Porque ele falou, como que vocês estão dessa maneira? Claro que Paulo sabia que eles não estavam enfeitiçados. Não é esse o ponto que Paulo achou que tinha algum encantamento sobre eles. Mas ele falou, ao ponto que vocês chegaram, que parece que vocês estão enfeitiçados. Vocês chegaram a tal ponto na sua vida cristã que parece que alguém enfeitiçou vocês. Como que vocês deixaram chegar nesse ponto? Então, é isso que Paulo está falando para ele. Por isso ele usa essas palavras fortes, insensatos e
enfeitiçado. Olha como vocês estão, presta atenção em como vocês estão conduzindo a vida cristã de vocês, que parece que alguém enfeitiçou vocês, né? E a verdade é que esse feitiço vinha de quem? Desses falsos mestres, desses judaizantes que chegaram lá e começaram a encher a cabeça desses nossos irmãos, e eles foram aceitando aquelas palavras. A gente tem que entender que a mensagem deles era aquilo que a gente vem falando, era Jesus mais alguma coisa. Então eles estavam acrescentando coisas ao Evangelho que não pertenciam ao Evangelho. E a gente tem que entender, sempre que surge um ensinamento errado dentro da igreja, no Evangelho, ela sempre surge de duas maneiras. Primeiro, nós temos realmente uma ação demoníaca que quer deturpar o Evangelho, porque não quer que nós realmente vivamos a realidade do Evangelho. Mas também vem dessa ignorância que as pessoas acabam se deixando levar, né? Nós somos seres humanos falhos, sem exceção. Então, a chance de nós sermos enganados é muito grande. Por isso que nós precisamos uns dos outros, por isso que nós precisamos de uma doutrina sólida, é por isso que é importante ter uma firmeza no pensamento do Evangelho e o pensamento teológico, para a gente não se deixar levar por uma mensagem. Que alguém pode chegar aqui e falar uma coisa, deve ser verdade. Peraí, mas isso está embasado onde? Né? Se está fugindo, né, das balizas doutrinárias estabelecidas há muito tempo, não é uma coisa nova, então, peraí, tem alguma coisa errada aí. Então, a gente pode falar, uma igreja que de repente ela vai por um caminho errado, doutrinário, ela pode até falar, tá vendo, é culpa do diabo. Sim, sempre ele está por trás, mas as pessoas se deixaram levar. Então é muito fácil jogar a culpa no outro, né? Não, sempre que nós erramos, a culpa é de quem? É nossa. Nós temos que sempre assumir essa culpa. E é isso que Paulo está falando. Vocês são insensatos porque vocês se deixaram levar. Agora não adianta culpar os judaizantes. A culpa é deles. Não, a culpa é de vocês, que ouviram o verdadeiro evangelho e agora estão se deixando levar para um evangelho que não é verdadeiro. Então, isso é uma responsabilidade nossa. Nós nunca podemos culpar alguém. Mas foi o pastor que me ensinou errado. A Bíblia está aqui, né? As doutrinas estão aí há muito tempo, né? Não é uma coisa nova, né? Nós estamos aqui falando de Gálatas no primeiro século. Nós estamos mais de 2000 anos de igreja cristã, de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, que foram interpretando as Escrituras, escrevendo e ensinando outros. Então nós temos uma bagagem hoje teológica muito maior do que esses nossos irmãos, embora eles ouviram diretamente de Paulo, o que é um grande privilégio. Eles foram ensinados por Paulo e por outros apóstolos. Então, não existe desculpa para falar, eu não sabia. Sabia? O problema é que se deixou levar. Tá? Então a gente tem que entender essa questão. Agora, voltando a falar desse feitiço, como então quebrar esse feitiço que estava sobre os Gálatas? E Paulo vai falar aqui que eles precisavam olhar para a cruz, né? Um pensamento que tinha, interessante quando a gente vai entender como Paulo constrói bem o argumento, porque ele fala, quem vos seduziu, quem vos enfeitiçou? E nesse período aqui eles acreditavam que uma pessoa era enfeitiçada pelo olhar, né? Da onde vem o termo fascínio, né? Que é do olhar. Então como que alguém poderia ser enfeitiçado? Ao receber um olhar, ou olhar para alguma coisa, ele era enfeitiçado. E por isso que Paulo fala, quem vos seduziu ou enfeitiçou vocês? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto. Vocês viram. E é para eles que você tem que olhar. Porque vocês estão olhando para outro lado e deixando de olhar para Cristo, e isso está
deixando vocês enfeitiçados. Então, para quebrar o feitiço, volta a olhar para Jesus Cristo, que foi exposto diante de vós. E quando ele fala aqui de exposto, né, o que significava esse exposto aqui? Eles já tinham visto a cruz? Os Gálatas viram a cruz? Eles estavam lá na crucificação de Cristo? Não, mas o Evangelho foi exposto, pregado. Toda vez que nós expomos o Evangelho, pregamos o Evangelho, nós estamos expondo a cruz de Cristo para as pessoas. Essa é a verdadeira ideia da pregação. A pregação, ela é uma exposição do Evangelho. Então, Paulo, e aí a gente pode lembrar de várias coisas, né, que Paulo foi falando aqui, mas que esse é o poder da pregação. Paulo fala disso, né? O Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Então, a pregação, quando ela quando ela expõe o real Evangelho, quando ela expõe a obra de Jesus Cristo, a cruz de Cristo, Cristo crucificado, então isso é poderoso, né? A gente tem que entender, a pregação real, ela toma os feitos poderosos de Cristo na cruz do Calvário e ela exibe para as mentes e para os corações. Então, a questão, eles sentiram, ao ouvir a pregação de Paulo, é isso que Paulo está falando para eles aqui, Cristo foi exposto para vocês. Aqueles irmãos puderam, de uma certa maneira, vislumbrar a própria cruz de Cristo. Quando você ouve uma exposição da crucificação de Cristo, você não consegue realmente imaginar como se você estivesse lá? Quando alguém expõe como Cristo padeceu na cruz do Calvário, né? Quantas vezes você já ouviu isso aqui, né? Porque Cristo, né, o seu corpo rasgado, pregado no madeiro, seu sangue escorrendo, a coroa de espinhos na sua cabeça e o sangue vertendo, você consegue ter essa visualização. Essa narrativa, ela vai formando uma imagem dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. E é isso que Paulo está falando. Cristo foi exposto para vocês. Vocês viram dentro da mente de vocês com a exposição que eu fiz. Então, é para isso que vocês têm que olhar. É para o Cristo crucificado. É para Ele que você tem que olhar, porque senão vocês vão ser enfeitiçados. Se vocês quiserem quebrar isso que está sobre vocês, olhe para Cristo crucificado, olhe para Jesus. E quando a gente fala da pregação aqui do Evangelho, além de falar dessa própria questão física ali de Jesus, pregado ali na cruz do Calvário, mas a pregação tanto de Paulo quanto dos apóstolos sempre começava, né, na pessoa de Jesus Cristo. E quem é Jesus? Né? O Evangelho de João começa como? No princípio era o Verbo estava com Deus. Ele começa a falar quem é Jesus. É o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, que estava sempre na presença do Pai. É Ele que veio e habitou entre nós. Então, ele traz essa imagem, é o Deus eterno que encarnou. Esse é Jesus. Ele não era alguém qualquer, ele não era um homem qualquer, era o Deus eterno que encarnou, se fez homem. Então, sempre a mensagem do Evangelho começa com quem? Com Jesus Cristo. E quem é Jesus? Jesus é Deus. E ele assume a forma humana, então ele é o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Percebe como é uma questão toda doutrinária e que vocês já ouviram várias vezes. Não é novo para ninguém. Quem é Jesus? Jesus é Deus que se fez homem. Ele assumiu a forma humana e foi servo, como Paulo fala lá em Filipenses. E esse Jesus que foi crucificado não foi um coitado, era o Deus eterno. Não era alguém que não podia escapar das artimanhas dos judeus e dos romanos. Não, ele era Deus. Jesus disse que ninguém toma a minha vida, eu a dou. Porque em momento algum ele deixou de ser Deus. Ele não estava aqui como um coitadinho, ele era Deus. Quando vieram prender ele, Jesus não tentou fugir, Jesus não tentou se esconder. Quando até os discípulos, não vai prender não. É o tempo, eu vou, foi para isso que eu vim. Então a gente percebe, esse é Jesus.
Jesus não é um coitado que, infelizmente mataram ele. Não, ele é o Deus eterno que deu a sua vida em favor de pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho, e é isso que Paulo expôs para esses nossos irmãos aqui, como é a mensagem que tem sido exposta para nós. Quem é Jesus? Esse é Jesus. Isso é para onde nós temos que olhar. E aí o que isso implica ainda mais? Como Deus, ele viveu aqui na terra sem pecado, e ele foi capaz de receber toda a ira de Deus, por ser Deus. Mas como homem, ele era o único que poderia pagar no nosso lugar, por ser homem. Como Deus, ele não poderia pagar a nossa dívida, ele tinha que ser como a gente. E como a gente, ele pagou o preço, e ele sofreu todas as coisas como homem. Esse é o Evangelho. Isso é Jesus. É o Deus homem que tomou o nosso lugar, que morreu no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Então, os apóstolos todos, e principalmente Paulo, a gente vai ter vários relatos aqui, várias provas disso, que pregar o Evangelho é descrever a cruz. A gente já viu, você já deve ter passado por isso, até alguns de nós já fizemos isso, quando vai pregar o Evangelho para alguém. Então você encontra alguém que não conhece o Evangelho, e aí como que você fala do Evangelho? Não, é muito bom, você precisa ir lá, não, a igreja é legal. Isso é pregar o Evangelho? Não. Ou então falar, Deus é bom, Deus quer te abençoar. Isso é pregar o Evangelho? O que é pregar o Evangelho? Jesus Cristo, Deus eterno, morreu na cruz em favor de pecadores. Isso é pregar o Evangelho, é pregar Cristo. Não é o que Paulo fala lá, em 1 Coríntios 18, que ele pregou sempre a palavra da cruz. Ainda em 1 Coríntios ele falou que nós pregamos a Cristo e este crucificado. E aí ainda em 1 Coríntios capítulo 2, ele decidiu nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo, ele falava, o que eu preguei para vocês? Cristo crucificado. Essa foi a minha mensagem sempre. Eu não vim pregar outra coisa. Então isso nos ensina aqui que nós devemos pregar para as pessoas: Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da cruz. Tem até o hino que nós cantamos, um hino maravilhoso, Sim, eu amo a mensagem da cruz. A gente não ama a mensagem da bênção, a gente não ama a mensagem da prosperidade, a gente não ama a mensagem do coaching, a gente ama a mensagem da cruz, porque é ela que nos resgatou. Eu vim aqui falar, Deus ama muito vocês são bonitinhos. Não salva ninguém. Crer nessa palavra não muda nada. Se eu chegar para você, não, porque vocês são o centro da vontade de Deus, não muda a realidade. Agora eu chegar aqui e falar, Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, para justificar pecadores que creem na cruz, isso muda a realidade de qualquer pessoa, porque isso é poderoso para mudar a nossa vida. Falar sobre as coisas boas, inclusive, da vida cristã, não muda a nossa realidade, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo e cremos no sacrifício de Cristo, isso sim muda a nossa realidade. E é isso que Paulo estava falando aqui. O tempo verbal aqui do texto grego, que Paulo fala do crucificado, é muito importante para a gente também, que é um tempo verbal que a gente não tem no português, então acabou ficando como crucificado, que é o verbo como nós temos aqui, mas é chamado tempo perfeito no grego, que ele é um evento do passado que continua no presente. Ele é contínuo. Então ele não é uma coisa que ficou lá, ele é uma coisa que aconteceu e que continua. É por isso que Paulo, até como foi traduzido aqui no capítulo 2, que a gente já viu, já estou crucificado com Cristo. No verso, perdi, 19,
é o mesmo verbo. Então, aquilo que aconteceu no passado continua acontecendo. Mas Cristo não está mais na cruz. Cristo não está mais na cruz, mas o ato dele continua reverberando. Aconteceu no passado e ele pertence ainda ao presente. Tá? Então, é um ponto importante a gente entender. Jesus Cristo foi crucificado num determinado tempo da história, por determinados homens, fora de uma determinada cidade, num determinado madeiro. Aconteceu. Não é ficção, não é um mito, não é uma historinha. Aconteceu. Está comprovado na história humana o que aconteceu com Jesus. Então, é um evento concreto na história humana. E na cruz, Jesus deu a sua vida de forma definitiva pelo pecado, assumindo o pecado sobre si. Então a gente tem que entender isso. É um fato histórico que aconteceu e ninguém pode negar. Você pode falar com qualquer pessoa, com qualquer historiador, e ninguém vai falar: não, Jesus não existiu, não, Jesus não foi crucificado. Foi. O relato não está só na Bíblia, está na história romana, inclusive. Está lá um homem chamado Jesus que foi crucificado. Está tudo ali. A história fala para a gente. Agora, o que a história não vai contar, e que aí sim, só a palavra de Deus vai nos contar, é por que isso aconteceu. Que não aconteceu por um acaso, não aconteceu sem motivo, aconteceu porque Ele veio para entregar a sua vida. Jesus pagou com a morte o preço que era nosso. Só que o mais importante a gente entender, né, que a mensagem do Evangelho não para no Jesus Cristo crucificado, mas sim, Ele, depois de 3 dias, ressuscitou. Eu até recebi, talvez você tenha recebido também um papelzinho essa semana aí, falando da Páscoa, né, de um determinado grupo aí, celebrando a morte de Cristo. Receberam? Distribuíram aqui na região. E aí até a Lu falou para mim: esquisito, né? Celebrando a morte de Cristo. Porque a Páscoa é a celebração da ressurreição. Sim, Ele ressuscitou porque morreu. Mas nós celebramos que Ele ressuscitou, porque Ele não está mais lá. Cristo morreu. Morreu mesmo. Mas depois de 3 dias, ressuscitou. E isso é muito importante para nós, porque isso mostra como Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Porque depois de 3 dias ressuscitou. O poder de Deus ressuscitou Jesus. E isso traz a esperança para nós, que se nossos pecados foram enterrados ali na cruz do Calvário, a nova vida ressurge junto com Cristo para nós. Então essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu, mas não acabou ali. Ele ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai e vai voltar para nos buscar. Essa é a verdade do Evangelho. E é isso que Paulo está falando: vocês são insensatos. Cristo foi exposto para vocês. Por que vocês não estão mais olhando para Ele? Por que vocês estão olhando para o outro lado? Por que vocês estão procurando a salvação em outros lugares e não em Cristo Jesus crucificado e ressurreto? É ali que vocês têm que achar a fonte da salvação, e só ali, em mais lugar nenhum. Então, Jesus, Ele é o Salvador, hoje, ressurreto e vivo, que é capaz de conceder perdão a todo aquele que nele crê. Então, esse perdão, ele retrocede o caminho de volta até a cruz. Então, toda pessoa que ouve a mensagem do Evangelho e crê na obra de Cristo, num piscar de olhos, existe um retrocesso até a cruz do Calvário. Por isso que eu falei, ela continua pertinente até hoje, ela continua sendo eficaz, ela continua acontecendo. Porque quando entra um pecador, ouve a mensagem do Evangelho e fala: eu creio, num relance, aquela pessoa volta até a cruz, o pecado dela ali é pregado na cruz do Calvário, e ela ressuscita novamente com Cristo numa nova vida. Isso acontece instantaneamente. Mas por quê? Porque a cruz está ativa e a ressurreição de Cristo está ativa. Então o perdão de Cristo está ativo para todo aquele que nele crê, sem exceção.
É um acontecimento do passado com uma consequência presente. Tá? Então Paulo estava aborrecido com os Gálatas porque ele estava esquecendo disso. Então ele tinha pintado diante dos olhos daqueles nossos irmãos Cristo crucificado, e aí vieram alguns mestres e começaram a pichar aquela ilustração. Então pensa que Paulo ali como um artista pintando Cristo crucificado diante daqueles nossos irmãos, e aí vem outros e começa a fazer ilustrações em cima daquilo que Paulo expôs. E é exatamente isso que acontece. A imagem de Jesus foi tirada de lá? Da mente dos Gálatas? Não, mas agora tem uma pichação sobre a obra de Cristo, que é o que vieram acrescentar à obra de Jesus. E Paulo fala, está errado. Não podemos acrescentar nenhum toque final à obra de Cristo. A obra de Cristo está ali. Imagina você pegar, você vai lá no Louvre, aí você olha o quadro da Mona Lisa, famosa, do Leonardo da Vinci. Mas eu acho que ele podia ter feito um retoque aqui, vou lá. Consegue imaginar você fazendo isso? Dando uma melhorada na obra de Leonardo da Vinci? Não, ninguém em sã consciência faria um negócio desse. É isso que Paulo está falando. Quem em sã consciência vai acrescentar alguma coisa à obra de Cristo? Quem que vai dar um retoque na obra de Cristo, se ela é perfeita? Tá, então se a gente não vai dar um retoque na obra de Da Vinci, por que a gente quer dar um retoque na obra de Jesus? Por que a gente quer acrescentar alguma coisinha ali? Por que a gente acha que não pode ser só isso? Não, Jesus fez, mas a gente precisa dar precisa de algo a mais. Não precisa de algo a mais nenhum. A obra de Cristo foi definitiva e perfeita. Agora Paulo ele vai fazer 4 perguntas retóricas aqui, nos versos 2, 3, 4 e 5. E aí ele começa fazendo uma pergunta de iniciação. Foi pelas obras, no verso 2, foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? No verso 3, ele faz uma pergunta de finalização. Tendo começado pelo Espírito, agora, você está vos aperfeiçoando pela carne? No verso 4, uma pergunta sobre perseguição, ou sobre a experiência total. Será que sofrestes tanto por nada, se é que foi por nada? E uma pergunta sobre milagres e a obra do Espírito Santo. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Então Paulo vem trazendo 4 perguntas aqui, pensando numa trajetória de vida cristã. Então, em essência, essas 4 perguntas elas podem ser reunidas numa só. O cristão recebe o Espírito Santo praticando a lei ou ouvindo com fé? No final das contas, percebe que todas as perguntas têm a ver com o Espírito Santo. Então, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela mensagem do Evangelho, pela fé? Essa é a pergunta. Se eles eram de fato cristãos, e Paulo não desconfiava desse ponto, Paulo não achava que eles não eram cristãos autênticos, então ele sabia, se eles são cristãos, eles têm o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo. Então Paulo ele vem com essa pergunta: vocês não têm o Espírito Santo? E não, lógico que temos. Como que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pelas obras da lei ou foi pela fé? Então Paulo ele vai voltar lá no início da vida cristã deles. Vocês creem no Espírito Santo? Vocês têm? Ah, claro. Como que vocês receberam? Pelo que vocês fizeram? Por cumprir a lei? Ou porque vocês creram na mensagem do Evangelho? Paulo vai lá no início de tudo. Então essa menção de Paulo ao Espírito Santo também é um lembrete à Trindade, mostrando não só Jesus Cristo agora, mas mostrando o papel da Trindade na salvação do homem. Porque a gente já estudou sobre isso, Só existe um Deus, e esse Deus, ele é uma essência em 3 pessoas. Lembra disso, Um Deus com uma essência em 3 pessoas.
Pai, Filho e Espírito Santo. E os três estão envolvidos na salvação do homem. Os três. Então, o Pai envia o Filho. O Filho entrega a sua vida. Os dois enviam o Espírito Santo para converter os homens a Cristo. Então, é uma ação dos três. Não é uma ação só de Jesus. Não é uma ação só do Pai. E não é uma ação só do Espírito. Mas os três trabalham juntos e realizaram uma obra perfeita juntos para a nossa salvação. Então Paulo vem trazendo aqui também ele evoca a Trindade agora para a conversa, falando, então, eu expus Cristo crucificado para vocês, mas não podemos esquecer que existe uma obra do Deus Trino na salvação. Então os Gálatas, eles conheciam alguma coisa sobre a obra do Espírito Santo, porque eles estavam, claro, sobre a influência regeneradora deles. Eles eram convertidos. Eles receberam os dons. Por isso que Paulo vai falar aqui, aquele que realiza milagre entre vós. Então eles receberam os dons do Espírito Santo. As coisas aconteciam. Tinha profecia, tinha ensino, tinha os dons do Espírito acontecendo na igreja dos Gálatas. E é por isso que ele vai falar. E agora, eles estavam começando a exibir o fruto do Espírito, a alegria, paz, amor, tudo que a gente vai ver, inclusive, aqui na própria carta aos Gálatas, no capítulo 5. Não, então o Espírito Santo fazia milagre entre eles, que é muito comum, quando o Evangelho entra numa cultura, de acontecer os milagres. Então, existia ali prova irrefutável da presença do Espírito Santo na igreja dos Gálatas. E ele fala, e como que isso aconteceu? Como que o Espírito Santo passou a agir no meio de vocês? Foi por causa das obras da lei? Foi porque vocês praticaram alguma coisa da lei? Foi por causa da circuncisão? Foi por causa da observância dos alimentos que o Espírito Santo começou a agir? Não. Ele começou a agir muito antes dos judaizantes chegarem. É isso que ele está falando para aqueles nossos irmãos. Então Paulo compreendia que a doutrina cristã é que vai explicar a experiência religiosa e não o contrário. Por isso que ele queria forçar ali na mente dos Gálatas que eles tinham recebido o Espírito Santo ao crer no Evangelho. Então Paulo apresenta aqui duas possibilidades, Ou o Espírito vem pelas obras da lei, ou vem pela pregação da fé. Se o Espírito Santo vem quando a gente pratica a lei, então sempre há algo que eu devo fazer para receber o Espírito Santo. Então a bênção do Espírito Santo, ela é uma conquista nossa. É isso que Paulo está falando. Tem dois caminhos. Ou você crê que você conquista o Espírito Santo, que você agora passa a ter uma vida, e aí você recebe como recompensa o Espírito Santo. Então, e muitas pessoas gostam dessa ideia. Porque eles querem um método. Então, eu faço isso, A, B, mais C, então sigo passo a passo, agora, então eu recebo a minha recompensa. As pessoas gostam da conquista. E por isso que o Evangelho ele é humilhante para nós. Porque ele tira a nossa conquista. A conquista é de Cristo, e não nossa. Mas as pessoas gostam de conquistar. Esse é o desafio, essa é a mensagem do mundo, Você precisa conquistar as coisas. Ninguém conquista nada sem esforço. Se você não lutar, você não ganha. Não é essa a mensagem? Se você não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer por você. Essa é a mensagem que a gente ouve desde criança. Se você não estudar, ninguém vai tirar nota por você. E nesse caso é uma realidade mesmo. Mas quando trazemos para a vida cristã, a coisa muda de figura. Porque agora não é mais uma conquista nossa. A mensagem do Evangelho não é faça e você receba, mas é creia no que Cristo fez e você recebe. É bem diferente. Então algumas pessoas gostam dessa ideia de ter que receber a sua conquista. Então, não, eu que fiz, então eu recebo. Mas não é, peraí que eu perdi aqui, eu encostei a mão. Pronto. Mas Deus não é um mecanismo. Deus não é essa forma, que Deus está ali, então você faz isso, então recebe, ali é um método. Não, a coisa com Deus não funciona dessa forma, porque Ele é uma pessoa. E tudo se baseia num relacionamento de confiança.
Nós recebemos as bênçãos de Deus simplesmente por confiar nele, não por fazer algo para ele. Mas quando nós olhamos para ele e falamos, eu creio, e eu deposito a minha esperança, eu deposito a minha vida sobre essa verdade, então aí nós recebemos as bênçãos. Lembra quando a gente estudou sobre o que é fé? Fé é se apoiar, é colocar a expectativa, colocar a esperança sobre ele. Não é algo que a gente tem, como até a gente falou, né? Eu tenho fé. Tem fé no quê? Não, a fé não é uma coisa acrescentada à nossa vida para nos ajudar. A fé é, eu pego a minha vida e coloco sobre alguma coisa. Isso é fé. Então a fé em Cristo é, eu coloco toda a esperança da minha vida, toda a expectativa, toda a minha salvação no que Cristo fez. Eu apoio ali. Então não tem mais outra opção. Ou eu apoio ali, ou eu vou apoiar em outro lugar. Então, ou eu apoio no que Cristo fez, ou eu vou apoiar naquilo que eu faço. Qual que é mais garantido? É isso que Paulo está falando aqui. Então, a única maneira é confiando nele. Tá? E a presença do Espírito Santo só vem de um jeito, pela fé. Agora, a gente pode pensar também em outro sentido, né, no qual o Espírito Santo procede da fé, pois é o Espírito Santo que capacita um pecador a crer em Jesus Cristo. É uma coisa muito interessante, né? Nós recebemos o Espírito Santo ao crer na mensagem, mas nós só podemos crer na mensagem com a ação do Espírito Santo. Percebe? Então, nem isso a gente consegue fazer pelo nosso esforço. Não é pela nossa capacidade intelectual que você, vou ponderar sobre isso. Aí você faz umas contas. Não, faz sentido, então eu vou crer. É assim que você creu no Evangelho? Quando você ouviu a mensagem do Evangelho, alguma coisa aconteceu dentro de você. É ou não é? Parece que uma luz acendeu. Parece que alguma coisa que a gente não tem como explicar aconteceu, que fez a gente olhar para Jesus e falar, eu creio. E você passa a depositar a sua esperança nele. Então isso é obra do Espírito Santo. Então percebe que o Espírito Santo vem porque a gente crê, mas a gente só crê porque ele nos tocou. Então tudo começa nele, até a gente crer parte dele. É o Espírito Santo agindo em nós. Tá? Então a obra do Espírito Santo não se torna plenamente evidente até que o pecador creia. Então o Espírito Santo está agindo ali, mas a gente não está percebendo. A partir do momento em que a gente crê, agora nós podemos também perceber o Espírito Santo atuando na nossa vida. Porque nós cremos. Então agora está evidente para nós que nós temos o Espírito Santo e que o Espírito Santo age na nossa vida. Então, os Gálatas aqui, eles sabiam disso. E por isso Paulo vai apelar à ação do Espírito Santo na vida deles. Vocês não têm o Espírito Santo? O Espírito Santo não está agindo em vocês? E como que o Espírito Santo agiu? Porque vocês creram no Evangelho de Jesus Cristo. E somente por isso. Vocês creram no Evangelho de Jesus Cristo porque o Espírito Santo tocou vocês. Vocês não precisaram ser circuncidados para isso. Vocês não precisaram adotar as cerimônias do Antigo Testamento. Vocês não precisaram adotar a lei moral do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Espírito Santo tocou vocês antes de qualquer coisa. Foi uma ação do próprio Deus em vocês. Então eles não precisavam fazer nada para receber o Espírito Santo. Agora, então Paulo coloca, no verso 2 aqui, eles receberam o Espírito Santo pela fé naquilo que ouviram. Então a fé em Cristo vem pelo ouvir o Evangelho, e o Espírito Santo vem junto. A obra do Espírito Santo não é uma recompensa, então, baseada nas nossas conquistas espirituais, mas sim na conquista de Cristo, e é concedido a nós gratuitamente pela fé. Amém? Agora, é importante entender, o dom do Espírito Santo, então ele é recebido pela fé, quando a gente assume a Cristo, quando eu creio em Cristo, então o Espírito Santo passa
a atuar na nossa vida. Então, todas as nossas obras, os dons, né, o fruto do Espírito em nós, né, eles vão remontar a esse primeiro momento da vida cristã. Então, Paulo está falando aqui para os Gálatas e nós podemos falar entre nós. Você percebe o Espírito Santo agindo em você? Você percebe que a sua vida está sendo ainda transformada pelo Espírito Santo? Você percebe o fruto do Espírito? Alegria, paz, longanimidade, bondade em você? Então isso remonta ao que? Aquele dia que você creu. Não sei quanto tempo faz para cada um aqui, ó. Pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Cada um aqui vai ter uma idade desse acontecimento. Mas toda vez que você perceber o Espírito Santo atuando em você, você tem que lembrar desse dia. Porque naquele dia que você creu, o Espírito Santo passou a agir. Ele passou a construir uma nova criatura em cada um de nós. Então, a ação do Espírito Santo vai remontar aquele dia. Então, a gente tem que entender. Então, toda a vida cristã, ela começa no Espírito e ela continua uma ação do Espírito que vai fazer o foco no dia que nós cremos. Então nós precisamos sempre lembrar disso. Se você percebe hoje o Espírito atuando em você, lembra, é porque naquele dia eu criei no Evangelho de Jesus Cristo. Aí está a raiz, aí está a fonte do que o Espírito Santo faz hoje na nossa vida. Está enraizada no dia em que nós cremos no Evangelho. Por isso, né, Paulo vai falar, né, do Cristo crucificado, que é um fato que aconteceu e que continua. E a nossa percepção do Evangelho, quando nós cremos, é a mesma coisa. Nós não cremos naquele dia, e agora ficou lá no passado, e agora nós temos uma outra vida. Não, aquilo que aconteceu, não sei quanto tempo atrás, na vida de cada um de nós, continua efetivo. É como se tivesse acontecido hoje. Nós temos que olhar para a nossa vida cristã dessa maneira. Nós estamos crendo hoje no Evangelho novamente. Não ficou lá atrás. Não, isso daí é uma coisa, crer no Evangelho é uma coisa que ficou lá para trás. 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não, crer no Evangelho é hoje, porque ele continua. Não foi lá atrás só. O Espírito Santo só pode agir na nossa vida hoje, porque nós cremos naquele dia. E aí é importante a gente entender, né, diante disso, quando a gente pensa nessa obra do Espírito Santo, e a gente está falando aqui de uma doutrina cristã, e muita gente acha que existe um conflito entre a ação do Espírito Santo e o ensinamento. E a gente tem que entender que não. Que percebe que é o que Paulo está falando aqui. Paulo está apelando à experiência espiritual deles. O que eles percebiam na vida deles, e explica uma doutrina. Ele fala, não, isso que vocês estão experimentando tem a ver com o que eu estou falando aqui. Então o que é importante entender? Que uma igreja que não tem uma boa doutrina, que é o que eu até falei no começo, né, que baliza a nossa vida, que é o que estava acontecendo com eles aqui, eles estavam se perdendo, porque eles não estavam firmados numa doutrina. Uma igreja que não tem doutrina, dificilmente vai ter uma ação do Espírito Santo. Por quê? Porque é inconsistente. Se o Espírito Santo está agindo, ele vai nos levar para a verdadeira doutrina. E a verdadeira doutrina não vai nunca eliminar o Espírito Santo da jogada. Porque isso é incompatível, você não ter o Espírito e a sã doutrina ao mesmo tempo. Agora, o inverso também é verdadeiro, né? Uma igreja, né, sem o Espírito pode achar até que tem uma verdadeira doutrina, mas não tem. Porque é impossível ter uma verdadeira doutrina sem ter o Espírito Santo. Então, nós não temos, né, como experimentar de forma plena o Espírito Santo se nós temos uma doutrina falha. Porque a gente não vai entender. É o que Paulo está falando. Se vocês acham que então a salvação de vocês não é só Jesus, então a sua vida com o Espírito Santo também não vai dar certo. Porque vocês estão crendo no Evangelho errado. Então vocês não vão experimentar o Espírito Santo da forma correta.
vocês vão começar a anular a ação do Espírito Santo na vida de vocês. Se vocês estão anulando a salvação total em Jesus Cristo e colocando parte da salvação de vocês nas obras, então vocês vão começar a colocar a ação do Espírito Santo nas obras de vocês também e vão anular o Espírito Santo. Então percebe, é aí o que Paulo está falando, a doutrina errada vai começar a matar a obra do Espírito Santo na vida de vocês, porque vocês estão anulando a graça. Agora, se vocês têm a sã doutrina, então vocês vão crer na obra do Espírito Santo. Vocês vão crer na obra que é totalmente dele. Então percebe, não tem como a gente desvincular as duas coisas. Eu já vi muita gente falando, não, eu não preciso estudar as Escrituras porque eu tenho Espírito Santo. Não, não funciona dessa maneira. Porque a gente só vai entender a obra do Espírito Santo a partir da revelação do próprio Deus. Quando a gente entende o Evangelho, então você vai entender a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, agora, assumindo então que essa questão do Espírito vem pela fé, está resolvida, né? Então agora a gente vai pensar em algumas implicações para a nossa vida cristã a partir disso daqui. Então, coisa importante, a vida cristã, ela termina da mesma forma que ela começa, porque Paulo vai falar aqui, né, no verso 3, né? Tendo começado pelo Espírito, está agora vos aperfeiçoando pela carne. Então, aqui ele vai falar, aquilo que foi no início, continua, tá? Então, Paulo pergunta isso no verso 3, e ele usa o termo carne, aí, né? E o que significa esse termo carne? Indica que Cristo não o centro do acontecimento da nossa vida, das coisas que a gente faz, da nossa vida, não é mais Cristo, mas sim a carne. Então indica tudo aquilo que é a parte de Cristo. Então sempre que Paulo, e isso aqui vai ser importante para os próximos capítulos aqui de Gálatas, que vai trabalhar muito essa questão, somente lá no capítulo 5. Então, o que é a carne? É aquilo que é a parte de Cristo, que não tem a ver com Cristo. E então olha o que Paulo está falando, porque é muito sério. Tendo começado pelo Espírito, vocês não receberam o Espírito no começo? Não creram por causa do Espírito? Agora vocês querem o quê? Se aperfeiçoar, continuar a vida cristã sem Cristo e sem o Espírito Santo? Porque é isso que vocês estão fazendo. Quando vocês começam a colocar coisas no Evangelho, vocês estão tirando Cristo do Evangelho. Ou seja, não é mais Evangelho, é outra coisa, é uma religião qualquer. É uma religião igual às outras, onde tudo está baseado no seu desempenho e não mais em Cristo. Isso é a obra da carne, é colocar a expectativa no seu desempenho. É que a gente pensa que, quando a gente fala em obra da carne, e principalmente o que Paulo vai falar no capítulo 5, tem as coisas a ver com um pecado. É exatamente isso. Sempre que nós tentamos viver a vida cristã na nossa força, é pecado. Porque estamos tirando de Cristo a execução e todas as bênçãos da nossa vida. Estamos colocando em nós mesmos, né? Já foi tanto falado disso. O que é pecado? Aí estamos errar o alvo, não é? Já ouviram bastante esse termo, não é? Pecar é errar o alvo. E aí muita gente que acha que é o quê? Estou tentando acertar, mas erro, então pequei. Não é isso. O que a gente vai errar mesmo? Mas a grande questão que Paulo está falando aqui e eu ouvi uma vez alguém falando sobre isso, baseado na obra de Agostinho, né, uma interpretação da obra de Agostinho, lá das Confissões, que nós somos a flecha. Então não são os nossos atos que são as flechas, que nós lançamos a tentar acertar o alvo, mas nós somos a flecha que estava indo para o alvo. E o alvo é quem? O próprio Deus. Deus nos criou para quê? Para a sua glória. Foi para isso que nós fomos criados, para a glória do próprio Deus. Então nós fomos criados e lançados neste mundo para sermos representantes de Deus na terra. Esse era o nosso alvo. Aí veio o pecado e o quê? E tirou a gente do alvo. Então, o que é uma vida de pecado? É uma vida fora do alvo. É não olhar mais para o alvo que é Deus, mas olhar para as outras coisas. Então, quando nós estamos, inclusive, tentando viver uma vida para agradar a Deus, sem olhar para Jesus, mas olhar para a nossa
capacidade, para o nosso desempenho, isso é pecado. Porque, de novo, estamos tirando a glória de Deus e colocando a glória em nós mesmos, naquilo que nós fazemos. E por isso Paulo fala, isso é obra da carne. Vocês estão tentando continuar a vida cristã de vocês na carne, ou seja, no pecado, em atos pecaminosos, e estão achando que estão abafando. Vocês são insensatos. Por isso que ele começa dessa maneira, insensatos. E ele fala de novo no verso 3, pois sois tão insensatos assim, ao ponto de, tendo começado pelo Espírito, agora querem continuar na carne. Ele falou, isso é insensatez, vocês estão ficando loucos, porque vocês estão tentando viver uma vida perfeita no pecado, porque sem Cristo nós vivemos no pecado. Se tirarmos a esperança dos olhos de Jesus Cristo, nós estamos vivendo afundados no pecado. Não importa quantas boas ações nós fazemos, sem Deus é pecado. E é isso que ele está falando, isso é obra da carne. Então, sempre que alguém tenta basear a sua salvação, que não é em Jesus Cristo, está fazendo na carne. Então, tendo começado pelo Espírito, agora estava colocando a sua confiança em meios carnais, seguindo os conselhos dos judaizantes. Então, colocando ali nas obras da lei, na observância das cerimônias, na circuncisão, todos esses meios para chegar à perfeição. Porque era a mensagem dos judaizantes, vocês querem Jesus? Legal. Agora, para vocês se tornarem perfeitos, então agora vocês têm que seguir isso daqui, fazer isso, agir dessa maneira. E que Paulo fala? Vocês acham que vocês estão ficando perfeitos? Muito pelo contrário, vocês estão indo no caminho oposto. Vocês estão indo para a carne, vocês estão indo para o pecado. Então, em vez de alcançar a perfeição, vocês estão se tornando mais pecadores ainda. Porque isso é que a obra da lei faz com a gente. Então, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, não vai se aplicar só aquelas pessoas do tempo dele, aos Gálatas, mas é para a gente. Sempre que alguém confia em rituais, ou até na própria vida moral, no progresso científico, realização intelectual, beleza física, recurso econômico, poder político, até no próprio liberalismo doutrinário que está na moda hoje, ou até na pureza doutrinária, sempre que se basear nessas coisas, está na carne. Agora, quando a gente vê essas coisas, são coisas ruins? Nenhuma delas é ruim. O problema é nós colocarmos a nossa salvação, a expectativa de salvação, nessas coisas. É interessante porque a gente pode pensar numa má doutrina, mas até o fato de, não, porque a nossa igreja tem uma sã doutrina, e a gente coloca a salvação e a expectativa de salvação nisso. Não, não é nisso não, é em Jesus Cristo. Nós buscamos a sã doutrina porque nós queremos viver em Cristo. Então a doutrina que nós buscamos ter ela sempre balizadinha ali nas Escrituras, é por quê? Para a gente nunca deixar de olhar para Cristo. Porque no dia que a gente começar a olhar para a doutrina e deixar de olhar para Cristo, estamos na carne, estamos em pecado, e aí fugimos do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando aqui. Então, se uma pessoa coloca a sua confiança, não importa no que seja, mas está fora de Cristo, é obra da carne. E aí, no verso 4, Paulo vai falar aqui, será que sofreste tanto por nada? E esse sofreste aqui, embora a gente ouve a palavra sofrer, mas o termo exato do grego lá tem a ver com experimentar. Então, pode ser tanto coisas boas, como perseguição, que a igreja ali no primeiro século sofria, mas inclusive as coisas boas, porque Paulo está falando, o contexto todo de Paulo aqui é das coisas boas do Espírito Santo. Então, tudo que vocês têm experimentado foi à toa? Foi em vão? E ele acredita que não, porque ele fala, se é que isso foi por nada. Ele falou assim, porque se vocês deixarem de crer em Jesus, vocês estão colocando tudo que vocês viveram, seja a obra do Espírito Santo, seja os milagres, seja os dons, seja inclusive a perseguição que vocês passaram pelo Evangelho, de forma inútil. Isso não serve para mais nada. Vocês estão colocando por terra tudo. Então, se algum, não sei se foi o caso ali, mas imagina se algum dos irmãos ali da Galácia tinha sido preso por crer no Evangelho. Ele falou, se você está colocando a salvação nas obras, essa pessoa foi presa à toa, porque não tem mais sentido algum.
Porque se você não crê mais no Evangelho de Jesus Cristo, então tudo se torna inútil. Mas ele acredita que não, né? Ele estava só querendo trazer de volta esses irmãos. E aí, a princípio, parece que, quando a gente fala sobre santificação, ela é algo à parte da justificação. Então, eu até já falei aqui do início e que continua, porque muitas vezes nós podemos acreditar que a justificação é algo que aconteceu quando nós cremos. Naquele dia que eu criei, então eu fui justificado, agora entrou o processo de santificação. Então agora o que tange a minha vida não é mais a justificação, é a santificação. E claro, está correto isso? Sim, porque a vida cristã começa com a justificação e continua até o nosso último dia no processo de santificação. Mas a gente não pode eliminar a justificação do processo. A santificação, ela vai acontecendo gradativamente, mas em momento algum a justificação deixou de atuar sobre nós. Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia, né, que nós somos, sim, de uma vez por todas justificados, recebemos a justiça pela fé, e a nossa santificação também é pela fé, porque é baseado nessa justificação. Então, quando a gente pensa que nós vamos estar diante de Deus um dia, pensa no dia que Deus nos chamar, nós vamos nos apresentar diante dele com qual certificado, vou dizer assim, da nossa trajetória de santificação? Ou com a justificação? O que é que garante a nossa entrada no reino eterno? É o nosso certificado de santificação ou é o nosso certificado de justificação? É a justificação, né? Só lembrar aquela música lá do Estênio, do sonho, lembra? A gente já falou disso aqui. Você lembra dessa música do Estênio? Que ele sonhou que tinha morrido, e aí ele foi para o céu e chegou lá e falou: eu cheguei aqui. E o anjo falou: qual que é o seu nome? E pega a pastinha dele, né? Então pensa na nossa pastinha, né? E aí o anjo pegou aquela pastinha: tem alguma coisa errada, você não pode pertencer a esse lugar, olha a sua pasta. Olha, isso aqui é a sua vida, isso aqui é você mesmo? Sou eu. Então não pertence a esse lugar. Não, olha na última página, o rei escreveu perdoado. E aí, é verdade, está escrito aqui, então pode entrar. Por quê? Então, o que estava ali, o processo todo de santificação? Não, o perdoado. E o perdoado nós somos onde? Quando cremos. Quando nós cremos no Evangelho de Cristo, nós fomos perdoados. E é isso que garante a nossa salvação. Nós sim devemos, e é a mensagem da vida cristã também, que nós precisamos sim viver em santidade. É um processo, mas o que garante a nossa salvação não é o nosso processo de santificação, mas a justificação. Então a gente pode pensar, quando a gente lembra do criminoso na cruz ao lado de Jesus Cristo, para ele a justificação deu certo, mas a santificação ele não teve tempo. Eu até falei isso aqui da última vez, né? Não teve tempo dele se santificar, teve? Não, mas ele foi justificado. Agora nós temos tempo? Então a conversa com a gente é diferente porque a gente tem tempo. Não é diferente. Nós somos justificados da mesma maneira que aquele homem. Por quê? Porque cremos em Jesus Cristo. Agora, nós precisamos nos atentar sim para a nossa vida? Sim. Buscar viver de acordo com a vontade de Deus? Sim. Mas é isso que vai garantir a nossa salvação? Não. É a justificação. Nós buscamos a santificação porque nós amamos a Deus. E nós queremos nos tornar mais parecidos com aquele Cristo que nós cremos, que não pecou, que foi perfeito, que morreu inocente no nosso lugar. Então, porque Ele fez isso, nós queremos sim nos santificar, mas sabendo que já fomos justificados. Que mesmo que eu não conseguir vencer determinado pecado, eu não preciso ter medo da eternidade. Por quê? Porque Cristo pagou o preço no meu lugar. Eu quero vencer sim todos os pecados, mas se por acaso chegar o meu dia e eu não venci algum, eu não preciso me preocupar, porque Cristo venceu. Então, quando nós levantarmos todos os dias, o que tem que vir à nossa mente em primeiro lugar é o quê? Eu fui justificado.
Aí você vai lá, né, pentear seu cabelo, você olha na frente do espelho e fala: você foi perdoado pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí você vai tomar o seu café da manhã e vai sair de casa para viver o seu dia, buscando sim agradar a Deus, mas sabendo, mas não é na minha força que eu vou alcançar qualquer coisa, porque eu estou saindo para viver a vida diante de Deus, anunciar o evangelho da justificação. Eu não vou aqui vir pregar a vida moral para ninguém, eu vou anunciar o evangelho de Jesus, eu vou expor Jesus crucificado para aqueles que estiverem à minha volta. Isso é a vida cristã, é isso que Paulo estava falando para esses nossos irmãos aqui. Então, nós, e aí como eu já citei aqui, que é do autor lá do Philip Ryken, que ele fala que dos fariseus em recuperação, né? Nós como fariseus em recuperação, às vezes a gente perde de vista esse objetivo da nossa fé, que é Cristo. Tá? Mas quando a gente traz de volta Ele para o centro da nossa vida, então tudo vai ficar muito mais leve para nós, né? Nós vamos ter muito mais confiança de viver os nossos dias, não porque nós não estamos baseando na nossa capacidade, nas nossas atitudes, mas sim naquilo que Cristo fez. Então, que nós possamos ouvir essa mensagem de Paulo aqui para nós e não nos tornarmos insensatos, tentarmos colocar coisas na nossa vida cristã, não tentarmos viver a vida cristã no nosso desempenho pessoal, mas todos os dias olharmos para Jesus Cristo crucificado, ressurreto e declararmos: sou justificado por causa do que Cristo fez. Ninguém pode tirar a minha salvação. E Paulo vai falar isso: nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os governos, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus, porque foi Cristo que conquistou para nós, e a obra dele foi perfeita. Então, se cremos no Evangelho, se cremos nessa obra de Cristo, a nossa salvação está garantida. Agora, no momento em que colocarmos alguma coisa junto, aí sim nós poderemos duvidar da nossa salvação, porque estamos tirando os olhos de Cristo e colocando nas coisas terrenas, nas coisas da carne. Mas enquanto os nossos olhos estiverem postos em Jesus, é certeza de que somos salvos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós meditamos na Tua palavra, essa palavra tão poderosa de salvação, de graça, de justificação. Senhor, nós, como vimos aqui através das advertências do apóstolo Paulo, né, por inspiração do Teu Santo Espírito, então nós entendemos que é o Teu Espírito falando com a gente aqui na Tua palavra. Senhor, o Senhor está trazendo uma advertência para nós, para que a gente não polua o Evangelho com mais nada, mas que a gente creia no Evangelho puro e simples, que é Jesus Cristo morto, crucificado e ressurreto. Senhor, que nós possamos crer na Tua graça, crer no Teu amor, na Tua misericórdia, na justificação alcançada por Cristo Jesus. Senhor, que a gente não tenha a arrogância de achar que a gente pode viver a vida cristã pela nossa própria força. Que a gente não tenha a arrogância de achar que nós conquistamos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós conquistamos qualquer coisa que seja na nossa vida cristã, nossa trajetória de vida. Mas que a gente saiba que tudo que nós recebemos vem de Ti. Que nós temos sim o Espírito Santo agindo em nossas vidas, porque assim o Senhor quis, porque graciosamente o Senhor nos enviou o Teu Santo Espírito. Nós podemos viver os nossos dias em processo de santificação, porque o Espírito Santo está agindo em nossas vidas. Isso não é uma obra nossa, isso não faz parte do nosso esforço, não tem a ver com os nossos méritos. Nós somos pecadores. E toda vez que um pecador
se percebe-se pecador e fala: eu preciso de salvação, e olha para Cristo, o Espírito Santo vem e restaura aquela pessoa. Senhor, isso é uma obra magnífica, e nós queremos descansar nessa Tua obra, sabendo que o Teu amor é infinitamente maior do que aquilo que pensamos e imaginamos, que o Senhor não vai deixar a gente cair, porque é o Senhor que nos sustenta. O Senhor nos deu o Teu Santo Espírito para que possamos perseverar em santidade até o último dia, seja da nossa morte, seja da volta do nosso Senhor Jesus. Senhor, e que possamos sim aguardar esse dia ansiosamente, vivendo na dependência da Tua graça, sabendo que fomos justificados pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.